Após mais de 3 anos de um conflito intenso e devastador, o cenário de guerra na Ucrânia pode experimentar uma reviravolta surpreendente, culminando em uma paz, ainda que temporária, graças às negociações decisivas por um cessar-fogo articuladas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Diante disso, líderes de alguns países europeus, especialmente França e Reino Unido, manifestaram interesse em aproveitar a eventual paralisação dos combates em território ucraniano para discutir um plano eficaz de envio de tropas ao local com a justificativa de prevenir o retorno das hostilidades e, consequentemente, conter qualquer avanço militar russo que pudesse comprometer as estruturas do regime de Kiev. Nesse contexto, o presidente francês, Emmanuel Macron, proferiu uma declaração polêmica que promete inflamar ainda mais as relações já instáveis e hostis com o governo de Moscou, agravadas desde 2022. Em entrevista ao jornal Le Parisien, Macron declarou de forma sucinta e audaciosa que a França, juntamente com outros países como o Reino Unido, planeja enviar milhares de soldados à Ucrânia assim que um cessar-fogo seja estabelecido. E quando questionado sobre a oposição do Kremlin à medida, ele foi enfático ao afirmar que a autorização russa não seria necessária, afirmando: se a Ucrânia solicitar que forças aliadas estejam em seu território, não cabe à Rússia aceitá-las ou rejeitá-las. Além de Macron, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, também endossou a ideia de enviar tropas de paz à Ucrânia por tempo indeterminado, com o objetivo de supervisionar um acordo de paz e desestimular novos ataques russos. Segundo um relatório do The Times, essa operação articulada por Starmer e Macron conta com a participação de pelo menos 6 países, incluindo Reino Unido, França, Turquia, Canadá e Austrália, que discutem planos para enviar até 30 mil soldados à Ucrânia. O mesmo veículo informa que as negociações para essa mobilização estão em estágio avançado, com os países debatendo a possibilidade de autorizar as tropas a disparar contra forças russas, caso Moscou descumpra o cessar-fogo. Diante desses fatos, surge a pergunta: o que a Rússia pensa sobre o planejamento de envio de tropas de paz à Ucrânia e quais seriam as consequências de tal medida militar? Para compreender melhor a posição russa, é fundamental relembrar uma das razões que levaram ao início do conflito, bem como as condições impostas pelo Kremlin para seu término. Desde 2022, Moscou argumenta que a intenção da Ucrânia de ingressar na OTAN foi um dos fatores que desencadeou a guerra, pois isso permitiria que as forças da aliança se posicionassem em suas fronteiras e, de forma repentina, desferissem um ataque direto contra o território russo, inviabilizando uma defesa eficaz devido à proximidade. Por esse motivo, o Kremlin sempre exigiu que, para a guerra cessar, a Ucrânia jamais ingressasse na OTAN, reduzindo assim o risco de um ataque inesperado. Sendo assim, torna-se evidente que impedir o acesso da Ucrânia à OTAN, enquanto se permite a mobilização de forças dos países membros ao longo das fronteiras russas, configura uma contradição. No fim das contas, a situação permaneceria praticamente a mesma, pois essas tropas, sob o pretexto de manter a paz, poderiam atacar o território russo de maneira similar ao que ocorreria se a Ucrânia fosse membro do Tratado do Atlântico Norte. Portanto, o plano de mobilização da liderança europeia revela-se como uma estratégia para ludibriar a Rússia e, de forma sutil, inserir a Ucrânia na esfera de influência da aliança, abrindo caminho para a consolidação de uma presença militar ainda maior nas fronteiras russas, caso o envio de soldados não seja contido. Essa perspectiva também é defendida pelo vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Grushko, que afirmou que o envolvimento da OTAN em operações de manutenção da paz é, em essência, contraditório, declarando: a OTAN e a manutenção da paz são totalmente incompatíveis. A história real da aliança é marcada por operações militares e agressões não provocadas, empregadas para afirmar seu domínio global e regional. Além disso, Grushko reiterou que a mobilização de forças da OTAN na Ucrânia, seja sob a bandeira da União Europeia,
da própria OTAN ou de contingentes nacionais, os posicionaria diretamente na zona de conflito, tornando-os participantes ativos e sujeitos a todas as consequências inerentes. Dessa forma, conclui-se que o planejamento de Macron e Starmer de enviar tropas à Ucrânia é uma utopia que pode ampliar e intensificar o conflito, uma vez que esses soldados ocidentais estejam em solo ucraniano, armados com equipamentos de destruição. A liderança de Moscou poderá encarar essa presença como uma ameaça iminente à sua soberania, o que poderá desencadear um ataque preventivo contra tais tropas, culminando em um confronto direto entre a Rússia e a OTAN. Em um cenário de conflito entre essas potências em território ucraniano, é provável que os Estados Unidos se abstenham de intervir, uma vez que Trump afirmou recentemente que não protegeria o Reino Unido e outros países caso suas tropas fossem atacadas pelo exército russo na Ucrânia, afirmando que eles podem cuidar de si mesmos. Com isso, a Europa ficaria sozinha na missão de defender suas forças na Ucrânia e responder a um eventual ataque russo. Mas será que conseguiriam? Como seria esse ataque? Bem, em um confronto entre a Europa e a Rússia, os países ocidentais provavelmente tentariam atingir posições militares russas, seja na Ucrânia ou mesmo em solo russo, com o objetivo de neutralizar estruturas vitais para o poder destrutivo do Kremlin. Contudo, tal ação seria extremamente desafiadora, visto que a Rússia detém um vasto arsenal de armas de destruição em massa distribuídas por seu território e globalmente. Entre esses armamentos, destacam-se os utilizados em submarinos nucleares e, especialmente, os mísseis balísticos intercontinentais, como o RS-28 Sarmat, capaz de transportar de 10 a 15 ogivas nucleares, com um alcance de 18 mil quilômetros e velocidade máxima de Mach 20, aproximadamente 25 mil quilômetros por hora, podendo atingir países como a França em menos de 7 minutos e causar sua destruição total. Outra questão levantada refere-se à eficácia da suposta força de 30 mil soldados em defender todo o território ucraniano, especialmente na fronteira com a Rússia. Uma missão de manutenção da paz com esse contingente dificilmente conseguiria impedir uma nova invasão russa, dada a enorme extensão territorial da Ucrânia. As estimativas variam entre 40 mil e 200 mil militares para uma missão viável. Contudo, os maiores exércitos europeus possuem, em média, menos de 200 mil soldados. Especialistas militares, como Alexander Goltz, defendem que, considerando a vastidão do território e a extensão da linha de frente, seria necessário contar com entre 150 mil e 180 mil soldados para garantir a segurança. Sem o apoio dos Estados Unidos, a viabilidade de uma missão assim dependeria, essencialmente, da criação de um exército unificado europeu, uma tarefa praticamente impossível a curto prazo. Em conclusão, a decisão dos países europeus de enviar tropas à Ucrânia revela-se não apenas irrealista, mas também um potencial catalisador para uma guerra ainda maior do que a atual, contrariando o suposto objetivo de promover a paz. Portanto, esses países deveriam buscar alternativas mais realistas e que não envolvam o uso da força militar para assegurar a segurança da Ucrânia, como uma missão de observação desarmada ou a criação de um grupo de monitoramento civil capaz de vigiar as áreas de conflito sem provocar um estopim para uma guerra total com a Rússia. Se você curte nosso conteúdo, considere, caso seja possível, se tornar um membro do canal ou fazer uma doação via Pix. Produzir vídeos de alta qualidade exige recursos significativos em softwares e muitas horas de pesquisa e dedicação. Com sua ajuda, poderemos crescer e continuar evoluindo, produzindo cada vez mais conteúdos incríveis. Desde já, agradeço por todo o apoio que tenho recebido.